Queridos amigos, mais uma vez aqui juntos, reunidos nesse estudo, Vida, Desafios e Soluções. O 8º volume da série psicológica Joana de Ângeles, livro da qual estamos estudando, nessa proposta, esse projeto da Maçã do Caminho, que é podermos realmente expandir um pouquinho mais, né? Não esgotar, porque realmente não temos essa pretensão, mas levantar alguns pontos desse material maravilhoso que a Benfeitora nos oferece. E hoje estamos aqui dando continuidade no estudo do capítulo 7, né? Descobrindo o inconsciente, em especial um item importante, porque nesse volume 8, Joana começa a trazer mais para perto alguns elementos da psicologia, em especial alguns conceitos da psicologia analítica, da psicologia complexa de Carl Gustav Jung, né? E um desses conceitos é justamente o processo de individuação. Então, hoje, né, nesse momento, com a Cláudia e a Marlúcia, a gente vai se ocupar um pouquinho desse tema interessante, né, que é justamente esse processo de individuação. O que é o processo de individuação? Por que Joana está trazendo esse tema aqui? Né? O que ela vai discorrer em relação a isso? Então, a gente começa já levantando alguns elementos, né? E convidando a Cláudia e a Maluz para começarem a trazer também, né, a partir da leitura dela, dos elementos que ela tem de conhecimento da psicologia junguiana, a algo para a gente poder refletir sobre o tema, né? Então, microfone, Cláudia. Desculpe. Olá, amigos. É sempre bom estar junto novamente com vocês aqui, compartilhando e refletindo, né? Esse tema que Joana nos traz aqui, e é o processo de individuação, é um tema bem, bem bonito, eu acho, porque, assim, primeiro que é um processo, né? É algo que se acontece, que se realiza paulatinamente. Segundo que ela traz uma abordagem aqui que vai para além de Jung. Jung, ele olha o processo de individuação dentro de uma vida, apesar de que ele não contrariou a hipótese de vivermos, né, da psique continuar viva após a morte do corpo físico. Mas na teoria dele ele traz essa abordagem. E a Joana, ela vai nos oferecer um outro tipo, né, na verdade não é outro tipo, um prolongamento, né, uma extensão desse conceito de individuação. Então eu acho bem bonito isso, né, quando ela começa nos trazendo aí com detalhes o que é esse processo. E ela começa dizendo das várias experiências da reencarnação. Então, é lógico que ela não entra agora nesse assunto da individuação como um processo do espírito imortal, mas ela vai trazendo os arquétipos junguianos, né? Esses padrões que vão sendo firmados desde o início da humanidade, né? E nós veremos os arquétipos mais à frente, a gente não vai se deter a eles, mas ela já traz essa importância de um padrão, de algo que é inato, instintual, e que o processo de individuação, então, se torna isso, né? É como um instinto básico que vai acontecer na vida, né, de todos nós, esse processo. Então, para a gente adentrar nesse tema, né, a gente começa a pensar sobre isso. Eu achei interessante, né, a forma como ela está encadeando esse capítulo, porque no item anterior, né, ela traz a questão do inconsciente. Então, ela vem fazendo toda uma reflexão, nos trazendo essa reflexão desse universo, né, descobrindo o inconsciente, que forças são essas, e ela termina, antes de iniciar o processo de individuação, ela tem essa frase muito bonita, né, do inconsciente para o consciente, para a individuação, né, que é o ser, que o ser pode harmonizar-se, conquistar a sua paz e saúde total. Então, antes de entrar no processo, ela já traz essa ideia de totalidade, né, que é essa ideia
que ela vai trabalhar aqui, que o Jung trabalha, né, na individuação, esse processo. Também gostei muito, né, que isso já nos sinaliza que não é algo que vai acontecer assim, vai ser terminado, acabado, mas é todo um processo que leva, né, uma existência, ou várias aqui, porque ela está trazendo as encarnações, daí a partir da realidade do espírito, né, e que tem a ver com essa meta, com essa busca de integração, de totalidade, né? E que não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com essa coisa de nos tornarmos aqueles seres únicos, que ela vai começar daí a discorrer aqui ao longo desse item, né? Que é muito bonito, né? Trazendo, nos lembrando da nossa natureza única, diferente, como ela diz, né? Apesar da gente estar num contexto e pertencer a esse coletivo. Então, todo esse trajeto tão bonito do espírito, né? De viver nesse coletivo e começar a se diferenciar e encontrar as suas particularidades e tudo que envolve isso, né? Então, eu acho um conceito muito importante da gente entender e nos ajuda muito, assim, na nossa vida a compreender os processos da vida da gente. Como é que esse inconsciente começa a se relacionar com esse consciente, né? E as coisas vão sendo compreendidas, integradas, e com isso a gente vai se descobrindo e vai se localizando melhor, né? E encontrando uma coisa que ela vai pontuar aqui, que a gente pode aprofundar, que é a busca de sentido e significado da nossa existência. Realmente, de um lado, tem essa questão do inconsciente e de uma trajetória, de um caminho que a gente vai superando e desvelando realidades nossas, né, e superando padrões do passado, mas também ela junta a esse processo todo, né, que cada um vai construindo a sua personalidade, sua história espiritual, né, mas ela fala desse lugar da existência. E o lugar da existência é um lugar também de aprisionamento, de sono, né? Ou seja, de entorpecimento psíquico. Né? Porque quando a gente reencarna, a gente fica tomado pelo magnetismo da matéria e pela força de um conjunto de fatores que é o coletivo, que é a sociedade. Né? Como a gente está construindo uma nova identidade, essa identidade está alicerçada, de uma certa maneira, as referências desse mundo. E a Joana vai dizer assim, vocês não são só isso. Vocês não são isso. Então, a individuação é um processo de 3 nascimentos. A gente nasce primeiro num corpo, né, para poder tomar lugar nessa existência e construir um processo espiritual, porque esse é o objetivo, né? Existe um script, né? Existe um legado que a gente está do mundo espiritual, ou seja, uma missão, um compromisso, né? Um papel a realizar e assim por diante, uma tarefa, então, mas a gente está movido por um corpo e movido por uma fantasia que é essa identidade do ego, né? Então tem o primeiro nascimento do corpo, depois tem que nascer psicologicamente. Eu existo, né? Eu existo a partir dessa identidade, né? Um ego bem estruturado, os recursos, né? Uma profissão, uma história construída individualmente. Só que eu não sou o meu corpo. Eu não sou esse sexo, eu não sou essa cor de pele, eu não sou essa contingência que a vida me impôs de ser feio, ser bonito, ou rico, ou uma família rica, ou pobre. Eu sou um espírito. Então, tem um terceiro nascimento, que é o nascimento da realidade do espírito, que tem a ver com a individuação. Né? Então, quando a Juna falou que o trabalho psicológico de crescimento reside na busca de si mesmo, é isso que ela quer falar. A gente tem que superar essas identidades transitórias e os padrões coletivos, o que é do outro, né, para poder chegar em nós. E é isso que Jung vai propor quando ele trabalha em individuação. Né? Em algum momento ele vai dizer, tudo que é vivo sonha com individuação.
pois tudo caminha para a sua própria totalidade. Então, essa totalidade que a música falava é a totalidade do ser, não é do ente. O ente é o ser existente, mas o ente revela o ser, que é o espírito. Né? Em outro momento, né, diz o Jung, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Essa é uma outra fase bem conhecida do Jung. Né? Então, no volume 7, né, o Eu Inconsciente, ele vai colocar, né, que a individuação é um processo de desenvolvimento gradual, né, que faculte a realização das qualidades individuais, né, que nós trazemos. Né? Ou seja, isso que a Joana está falando aqui. Cada um se tornar o ser único de que fato nós somos. Que ela diz que cada espírito é uma realidade própria, né? Com a sua própria identidade, assim como nossa digital aqui, que é única, o espírito é único. E é essa a realidade que a gente tem que chegar. Sim, e quando você me fez pensar em várias coisas, e agora eu vou tentar resgatar, né? Mas essa dificuldade, né, quando você traz, né, da dificuldade, quando esse véu do esquecimento chega, né, para nós através dessa vida nova, e a dificuldade mesmo porque vamos enfrentar coisas que a gente não está lembrado, que vai passar, mas que fazem parte também daquele processo de individuação enquanto espírito, atravessar e desenvolver potenciais para que a gente possa suportar e superar todas essas dificuldades que nos surgem, e isso faz parte também desse processo de individuação, porque muitos conseguem chegar ao final, e seria tão bom que nós também olhássemos para trás, né, com essa visão de espelho retrovisor, né, e falasse assim, poxa, foi bacana meu processo todo, eu consegui avançar, né? E alguns não conseguem, porque ficam presos nos traumas, nos conflitos, né? E ficam ensimesmados, ou seja, presos em si mesmos, sem conseguir fazer essa apropriação do que é possível e do que eles são capazes, né? Porque todos nós temos esse potencial de nos desenvolver e suplantar e superar, mas alguns ficam muito aprisionados nisso, e aprisionados também, quando a Joana nos traz os modelos, ou seja, vivendo histórias que não são daquela pessoa, né? Baseados em modelos, em pessoas da mídia, enfim, às vezes até um modelo que não é midiático, mas um modelo que está junto a nós, mas que não pertence ao nosso caminho. E essas pessoas, elas ficam aprisionadas a isso, então isso dificulta essa fase que você trouxe, né? Na segunda constituição do ego, e na terceira, então, que é a fase do self aparecer, que é a autoridade maior, né? E essa fase, geralmente, o processo de individuação vem acontecendo, mas ela aparece muito na segunda metade da vida, quando aí sim a gente pode dizer a que nós viemos, né, fazer, o que nós viemos cumprir. E se as pessoas ficam presas a esses modelos que não são delas, não pertencem a elas, a esses padrões, elas se perdem nesse caminho, né? Então, assim, aquela meta que era começar a desenvolver o que realmente é pertinente a nós, ela fica perdida, né? Então, ela não consegue fazer esse processo de ser inteiro, total, né? De encontro com essa essência nossa, particular, e que possamos fazê-la florescer. Então, e assim, para além disso, os conflitos, os traumas, como eu falei, fazem com que a pessoa tenha medo e ela se recolha. Então, aquela vida, aquela semente que poderia brotar e fazer florescer naquele caminho, ela fica embotada, ela não consegue desenvolver a contento. Então, por isso que eu falei, eu me lembro sempre daquela frase de Jung, né? Eu fiz tudo o que eu podia, né? Em memória, suas reflexões. Se mais não pude, é porque não estava ao meu alcance. Quando ele fala isso, ele diz, todas as potencialidades do meu self
que puderam se revelar, eu as revelei, né? Se mais não pude, porque não era possível agora. Então, que bonito que a gente possa chegar nesse caminho, né, e poder olhar lá no futuro e dizer, poxa, bacana, fiz o melhor que eu pude, né? Os dois me fizeram pensar em duas coisas. Uma, que essa frase, Joss, que tu referenciou do Jung, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Para mim, é uma das frases mais lindas dele e dificílimas de se entender. Eu não sei se eu consigo entender realmente na sua totalidade ainda hoje, né? Porque a gente se pergunta, mas então quem somos nós? Né? Quem somos nós? E se eu chegar em mim, então isso é que vai me curar? Olha que bonito isso, né? Mas que profundo. E aí, Cláudia, tu está falando dos conflitos, mas a Joana aqui, ela diz, né, tu está se referindo às pessoas que ficam presas nos conflitos, né, mas a Joana aqui está trazendo que o conflito vai fazer parte desse processo. Né, tanto que ela está dizendo, né, que o espírito, né, poder mergulhar nesse oceano tumultuado, porque daí ela dá esse contexto que a gente vem aqui com tudo que nos constitui, nesse caldo complicadíssimo, né, disso que a gente recebe do coletivo, daquilo que a gente traz. Então, a gente poder mergulhar nesse oceano tumultuado de atividades vividas é a proposta em favor da sua conscientização. Então, o que eu entendi aqui, né? Não tem como eu me conscientizar se eu não me deparar nesse conflito. Então, esse processo de individuação vai trazer à tona, né, conflitos no sentido de tensões. E aí eu achei muito legal tu lembrar que isso vai acontecer num processo ao longo da nossa vida, porque esse si mesmo, esse self, essa personalidade maior, ela vai se revelando aos poucos na vida da gente, né? Então, essa ideia que o Jung traz das etapas da vida, que na primeira etapa da nossa vida a gente faz um esforço imenso de se adaptar, de pertencer a essa cultura, essa família, esse contexto, de cumprir aquilo que o mundo nos pede, né? Então, a gente estuda, a gente sai de casa, cada um tem uma história, né? Mas vamos pegar, assim, alguma coisa mais usual, né? Constitui família, então a gente atende, paga as contas, faz tudo isso. Então, a gente vive um aspecto da nossa vida aqui, que é importante, que é se apropriar aqui também desse aspecto material nosso, né? Mas aí chega um determinado momento, né, que tu estava falando dessa segunda metade da vida, que começa a vir aquelas vozinhas também. Tá, mas será que a vida é só isso? Será que não tem uma coisa maior aí? O que está faltando aqui? E aí começa a vir essa conflitiva, né, pensando nessa estrutura da nossa psique, aquilo que a gente foi deixando guardadinho lá, que não deu para olhar, vai aparecer. E aí essa possibilidade de lidar com essa conflitiva, de ir apaziguando isso, é que vai integrando, né? Por isso que é um processo. E é como tu disse, a gente vai se deixando, né, permear por isso, e enfrentando isso, né, e conseguindo dar conta, a gente o que vai acontecer é o que ela vai dizer ali, né? A gente vai despertando potencialidades que estão dentro de nós. Esse que é o interessante. Nesse mundo que a gente vem, nesse oceano tumultuado, se eu souber navegar nele, eu vou descobrir que talvez eu seja um excelente navegador. Né? Então, eu acho bonita essa imagem que ela traz aí, né, de toda essa conflitiva que nos leva a chegar em nós mesmos. E é interessante que ela realmente, a todo momento no texto, ela vai assim, tá sempre reforçando essa ideia que nós somos um ser único e original. E que essa busca é fundamental, né? Porque a individuação também, então é isso, né? Um processo de transformação interior, né? Que muitas vezes é lento, né? Para chegar a uma realidade própria de cada um de nós, que é a nossa dimensão espiritual, né? E aí ela coloca uma questão importante, né? Que chegar no si, né? Que é o self, que é o espírito, e que também ao mesmo tempo a nossa essência divina, é chegar na transformação moral do espírito. Então, aí Joana está juntando, olha, então não basta tu tomar consciência que existe.
Não basta tu ter um ser fisiológico, tu tem que ter uma consciência que tu existe, é um ser psicológico, que tu ama, que tu sente, que a vida é movida por outros fatores, né? Que não só do mundo material e fisiológico. Não basta, né, tu tomar consciência disso, tu tem que tomar consciência que tem um ser espiritual. Mas quando tu chega a essa dimensão, isso tem implicações. Não basta tu tomar contato que tu é um espírito. Tu tem consciência que tu é um espírito, tu tem consciência, então, que tu está aqui por algum motivo, por algum objetivo. Isso que a Maria falou, há um significado. Ó. E esse significado está atrelado, então, a um projeto, realmente, reencarnatório. Então, a individuação é se tornar aquilo que se é no compromisso da tua jornada evolutiva dentro do nível de consciência e das implicações ligado àquilo que te faz encarnar aqui nessa vida. Ou seja, qual é os temas que me pertencem? Quais são os desafios? Qual é aquilo que eu devo focar nessa essência? Né? O que de uma certa maneira implica, né? Eu me lembro que o Hillman, que é um psicólogo junguiano americano, já desencarnado, né? Tem no seu livro O Código do Ser, ele fala do fruto do carvalho, né? Que o carvalho, né? A semente de carvalho já guarda dentro dela o seu destino, né? O seu futuro, aquilo que ela é. Então, ele vai dizer justamente isso, né? Na teoria do fruto do carvalho, né? Que cada pessoa possui uma singularidade que pede para ser vivida e que já está presente antes mesmo de ser vivido. Isso é uma visão do Hillman, né? Não é o André falando, é a Joana, não é humano, é alguém, né, que consegue ter sensibilidade, que existe realmente uma voz interior, um apelo de algo que pede para ser reconhecido e vivido anterior à minha existência. Então, essa consciência que a gente é um espírito implica em algo que eu tenho compromisso também. Não é só dizer, eu sou um espírito. Não. Isso, se eu tenho consciência que sou um espírito, então eu estou implicado a um projeto próprio ao meu compromisso espiritual e no drama e papel que eu realizo no drama do universo. Qual é o meu papel aqui, nesse momento, né, nessa minha encarnação. E é aí que muitas vezes pega, né? Porque esse comprometimento precisa ser autêntico, precisa ter coragem, né, de enfrentar, coragem de seguir, coragem de sair de uma acomodação, coragem de sair de uma zona de conforto, né, e enfrentar situações que estão pertinentes àquele caminho, mas que também vão possibilitar que aquela pessoa cresça enquanto espírito imortal que é, né? Porque a Joana vai falar de rota. Eu adoro essa palavra quando ela diz rota, né? Cada ser encontra a sua rota, né? Mas antes ela diz, olha, é indispensável enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo e integrando a consciência atual, porque muitos, né? É lógico que o processo de inconsciente de individuação se dá à medida de que cada um pode suportar o seu próprio destino, mas muitos não alcançam aquilo que poderiam alcançar nos seus desafios, né, na proposta dessa bolota que você trouxe, né? Essa bolota poderia... Eu lembro muito da curva de crescimento da criança, né? A criança, ela tem uma curva de crescimento que ela vai de um número a outro, e quando a criança está com um crescimento mais... Essa é a metáfora que eu faço, né? Que quando a criança está com um crescimento aquém, faz-se um estudo para ver se ela pode, com hormônios, etc., alcançar mais, né? E eu faço essa metáfora para a vida de cada um, né? Muitas vezes a gente tem essa curva de crescimento maior e a gente não estende muito e para antes, né?
porque é importante a gente ter coragem, serenidade para enfrentar o destino que nos cabe. E aí a Joana diz, então, cada ser encontra a sua própria rota que deve seguir confiadamente. E aí ela vai dizer, como atingir isso? Trabalhando sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Porque os conflitos responsáveis por remorsos, eles paralisam. Né? Eles não são aquele desafio que te faz enfrentar. Né? Eles se apresentam para aquelas pessoas maiores do que elas conseguem enfrentar. E aí sim, ela não consegue avançar nessa curva, nessa metáfora que eu fiz, né? Então aqui a Joana diz, então como é que a gente deve agir? Né? E reagir diante das circunstâncias com serenidade, né? Sem ansiedade, sem culpa, sem desculpismo, sem receios injustificáveis, né? Para que a gente possa, então, chegar ali, né, num parâmetro melhor, né? É profundo isso, né, que vocês estão colocando, da individuação como esse compromisso que a gente assumiu, né? O que nos cabe nessa existência. E aí isso me faz pensar que cada um vai individuar de um jeito, né, gente? Cada um tem uma história. A Joana que reforça o tempo todo, né? Nós somos únicos. Né? Então, cada um, e isso às vezes é difícil da gente compreender, porque a gente tende sempre a se comparar com o outro, a achar que a história do outro é melhor que a minha, que o caminho do outro, né, eu tenho que seguir um caminho parecido com o do outro. Então, acho que esse já é um primeiro desafio, assim, para nós, né, entender que cada um de nós realmente tem um compromisso único, particular, que tem a ver com a nossa história enquanto espírito, mas tem a ver também em nós estarmos todos conectados e cada um ter um papel, né? Eu fico imaginando, assim, esses dias conversando com uma pessoa, que cada encarnação é como se fosse, assim, uma temporada de uma série, sabe? Então, nessa temporada vai acontecer isso, na próxima encarnação vai entrar outros personagens, eu vou ocupar outro papel, vai acontecer outra coisa, e assim a gente vai indo. Então, porque é isso que a Joana traz aqui, né? Eu queria resgatar só um pouquinho antes ali do que tu estava lendo, Claudinha, que ela vai falando assim que nesse processo, né, a pessoa ela vai descobrindo, tu está na página 101 da minha edição, ela vai descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e vai tentar superar. Então, aqui ela já está dando uma dica, né? O que é que nos perturba internamente? Só que para a gente poder superar uma perturbação, a gente tem que saber que a gente está perturbado. Então, pressupõe um olhar assim para nós, né? Para o nosso mundo interno, uma conexão da gente viver a vida, não de uma maneira tão corrida, assim, displicente, mas cuidando, né? Porque ela fala isso, né? E lidar com essas perturbações sem que esse esforço vá gerar trauma ou insatisfação, como ela coloca ali, né? E assim, nesse processo, o que vai acontecendo? A gente vai diluindo as condensações das vivências anteriores. Olha que profundo isso. Quer dizer, se eu trabalho que está me perturbando agora aqui nessa encarnação, eu tenho chance de ir diluindo, de ir compreendendo, de ir limpando tudo aquilo, e com isso eu vou me transformando e descobrindo quem eu sou mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que é complexo, começa a partir de uma coisa muito simples, que é olhar para a gente, né? Entrar em contato com nós. Né? Simples, mas difícil, né, Marluz? Porque a gente falando aqui parece ser óbvio, é tranquilo, é natural. Não, isso é natural, pô, a gente tomar consciência e aprofundar. Mas ajuda em vários momentos, ela vai dizer que há uma tendência da autonegação de nós mesmos. Né? Então, esse processo de educação, que é um processo natural e que, de uma certa maneira, há um movimento interno que nos impulsiona a isso, porque está sustentado pela lei de evolução, mas não quer dizer que seja um trabalho tranquilo e fácil, que justamente
o ego se apodera desse lugar. Ele quer ser o centro do processo. E quando o ego quer ser o centro do processo, ele nega, muitas vezes, essa dimensão mais profunda. E o compromisso, antes de ele reencarnar, né, e está tomado por uma de autoafirmação. E essa autoafirmação nega, muitas vezes, justamente essa dimensão mais profunda do ser. E a Joana vai dizer que uma das maiores exemplos de autonegação é o egoísmo. O egoísmo, tu se fecha nessa visão limitada e pequena do ego, autocentrado, e nega a capacidade de ir além e se identificar com o que é mais profundo na tua alma. Então, o egoísmo é uma forma de autonegação da tua realidade essencial. Né? Então, nós acabamos ficando ou presos no automatismo de padrões passados, né? Vivendo, de uma certa maneira, vícios do passado, que ainda estão lá latentes e que são muito fortes, a gente acaba repetindo, não tendo força para vencer, porque está muito identificado ainda com esses padrões, né? Ou buscando se autoafirmar no mundo, buscando os valores do mundo, os desejos do mundo, o poder, a glória, sucesso aqui, né? Jogo de interesse ali. E aí, isso é um processo de autonegação, que se opõe à individuação. Ou seja, eu estou negando essa realidade que eu sou e estou me afastando e perdendo a conexão comigo mesmo, achando que isso é a felicidade. Na verdade, isso é uma grande ilusão que fatalmente vai gerar conflito e neurose a curto, médio ou longo prazo. Né? Ela fala bastante disso nesse parágrafo, né? Que quando a gente busca a individuação, percebe que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade. Então, é aquele conflito, né? O mundo exterior e o mundo interior, os valores de fora e os valores de dentro ainda não reconhecidos, não trabalhados, né? Porque não há realmente, como vocês estão trazendo, esse mergulho, essa parada, né? São muitos estímulos fora que nos impossibilitam parar e nos consultar. O que é que meu espírito imortal precisa? Do que é que ele precisa? Né? O que é que eu preciso fazer para construir, me sentir mais completa, com sentimento de plenitude? Porque quando a gente faz coisas ligadas à nossa essência, a gente tem um sentimento de prazer diferenciado, né? E que não é esse sentimento exaustivo, cansativo do fazer e ver a energia se esvair sem porque quando se faz um trabalho, é lógico que se cansa, mas quando a gente faz para nossa com esse viés, a gente se alimenta, se nutre, né? E a gente se completa de outra forma. Então, é como se nós fôssemos alimentando esse nosso caminho eterno, mas já na nossa vida. Eu gostei da imagem que a Marluz trouxe da temporada, né? A série, qual é a temporada tal, né? Eu sempre pensava em capítulos de um livro, mas temporada eu achei que é mais está mais apropriado, né? Então, nessa temporada agora, o que nós precisamos fazer para a gente suplantar e sair com esse tamanho maior, né? Que a Joana fala do tamanho espiritual, do moral, né? O que a gente pode fazer? E é lógico que se a gente ficar envolvido com os pedidos e os reclames do mundo, nós não vamos conseguir alcançar isso, ao contrário, vamos ficar apartados, a gente não vai ficar em sintonia com isso. Por isso que ela fala, né? É o que vem de fora e o que vem do nosso íntimo. Esse choque dos conflitos que ela vem trazendo, mas os conflitos trabalhados, vai fazendo com que a gente vá alcançando essa totalidade, que é se sentir inteiro, se sentir diferente, bancar ser diferente, porque não é fácil. Muitas pessoas ficam assustadas, a gente também em alguns momentos fica, né?
eu pelo menos, né? Mas é bancar ser diferente. Sim, eu sou diferente, eu não penso igual, o meu caminho é esse, não aquele, né? Eu abro mão, sim, né? Então, são todos esses exercícios que a gente precisa fazer. E aí, como ela falou de cada ser encontra a sua própria rota, eu fico pensando de como a gente tem que ficar reconfigurando a nossa rota para ajustar esse nosso caminho, né? Sempre um ajuste mais fino, né? De acordo com o que nós queremos fazer. E aí me veio aquela expressão, né? Cuidado, estamos em obra, né? Aquela plaquetinha, né? Estamos em obra, porque nós estamos nessa permanente construção para alcançar um novo formato, né? Um formato mais apropriado com quem nós somos, e não quem os outros querem que a gente seja. E isso, né, Claudinha, individuação não tem a ver com individualismo, né? Isso me faz pensar, então, eu foco, né, no meu compromisso, na minha realidade espiritual, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu estou sempre em relação com, né? Esse é um dos aspectos da individuação, ela está na relação ali, então, não é assim, né? Eu faço o que eu quero e que se dane o resto do mundo, não tem a ver com essa coisa centrada no ego, né? Como já estava dizendo, mas tem a ver com uma consciência um pouquinho maior, que o Mulder Einstein, ali naquele livro O Mapa da Alma, quando ele fala de individuação, ele diz que a individuação é uma proeza rara, né? Porque realmente é um processo difícil, e ele lembra, assim, né, que o Jung, ele até traz isso, ele diz assim, olha, muitas das pessoas que procuravam Jung eram pessoas mais velhas, eram pessoas, assim, que tinham uma vida material, né, assim, bem-sucedida, e chegavam buscando, assim, qual é o sentido, buscando uma orientação, né? Então, eram pessoas que não tinham, assim, doenças psiquiátricas, que precisariam ser internadas, né? Mas começavam a despertar para uma outra dimensão. E aí eu fico pensando que nós, né, que já temos essa visão de uma vida espiritual, isso, de alguma maneira, facilita no sentido de que a gente já naturalmente começa a pensar, tá, mas qual é o sentido de eu estar aqui? Então, isso é uma coisa que nos auxilia, né? Porque, de alguma maneira, apesar de ser um processo difícil, né? Tu falaste uma outra coisa, a gente tem que ter vontade mesmo, né? De se debruçar e a gente, de alguma maneira, nós vamos pagar um preço por isso, né? Nós vamos pagar um preço de questionar as coisas, a gente vai ficar assustado mesmo, eu concordo, né? Eu vejo, assim, muitas vezes no consultório as pessoas dizem, né? Elas se assustam quando elas começam a questionar, mas como é que eu vivi assim até agora, acreditando que isso era a coisa mais importante, agora começa a inverter os valores, né? Então, acaba nos tira o ego daquela segurança, né? Que é uma segurança mais rígida, assim, né? E abre para outras possibilidades. É interessante que esse processo todo, né? A Joana vai colocar que envolve, então, dois desafios, né? Então, seria como se fosse assim, uma força regente, autorreguladora, que é o espírito, naquela consciência ética que ele traz dentro de si, que é a lei de Deus, né, que está ali dentro de cada um, né? Então existe essa força balizadora já dentro da gente. E aí diz a Joana, de um lado, e ela vai dizer aqui na 101, né? A proposta da individuação é libertar a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. Então, isso é um ponto. Ou seja, aquilo que eu fui e tem que deixar de ser, né? Os padrões, seja mais arcaicos, do meu lado animal, instintivo, que eu tenho que superar o instinto, e, ao mesmo tempo, aquelas facetas de ignorância sustentado no orgulho e no egoísmo que eu tenho que superar. Então, existe esse inconsciente dominador que eu tenho que vencer. E, de outro lado, ela diz que eu tenho que vencer, né, a sociedade, o coletivo, a consciência coletiva, que é a persona. E justamente isso que o Jung fala, né, que o objetivo da individuação é de um lado, né, se despir o self, né, o
o espírito dos falsos valores, né, e invólucros da persona, das máscaras sociais, dos esquemas coletivos, de um lado, e de poder, né, de outro lado, né, superar as imagens primordiais do inconsciente, né? Então não é uma tarefa realmente muito fácil, né? Claro que nós temos dentro de nós todos os recursos para isso, mas são escolhas, né? Porque esse espírito que está sendo regido por essa força divina ligada às leis naturais que habitam em mim e que anseia por Deus, tem todo esse passado pesado, da qual estou identificado, e tem todo o apelo do mundo, né? Eu me lembro de uma família que foi pedir uma orientação para o Divaldo em relação a um filho deles, que estava passando por dificuldades, né? E o Divaldo falou assim, mas não se preocupe, ele sabe quem ele é. Olha só o que o Divaldo falou, né? Ele não ou seja, ele é um espírito lúcido. E apesar dos condicionamentos emocionais do momento e da realidade, da dificuldade de processo que ele tem que viver, ele não esqueceu quem ele é, de onde ele veio. E isso faz a diferença, né? Então, e muitos de nós nos anestesiamos, né? Nos entorpecemos pelo mundo, ou nos fascinamos na imagem egóica. E essa é a grande armadilha que a gente tem que tentar evitar, me parece. Não sei como é que vocês veem isso. Exatamente. Marluce falou do preço, né? A gente começou essa reflexão do preço que se paga para ser diferente, para se diferenciar, né? Para se ver de outra forma, né? O sofrimento que causa, né? A gente se vê de outra forma, de outro lugar, né? O quanto o coletivo nos cobra, né? Por estarmos diferentes, né? Se por um lado isso fascina alguns, tem um mistério, né? Mas o quanto o coletivo nos cobra para ser igual, você está sumida, né? Vem, né? Então, por outro lado, também tem que se pagar um bom preço por não avançar. Então, preço a gente paga de qualquer jeito, né? Agora vamos escolher qual, né? O que é melhor é a gente escolher esse preço da gente bancar essa aproximação com o compromisso do espírito imortal, mesmo que seja o distanciamento dos prazeres do mundo, né? Aquilo que o mundo reclama. Porque pagar um preço por não ter se distanciado do coletivo, né? E ter se envolvido e se perdido é um preço muito maior. Mas nós sabemos que a individuação não é um afastamento, não é uma reclusão, não é um isolamento, ao contrário, né? É nesse embate relacional do dia a dia, né, que a gente vai se transformando, mas a gente vai tendo que devolver para esse mundo que nós habitamos, o entorno, né, o resultado do processo, porque não valeria de nada, né, para a humanidade, né, para a evolução do planeta, se as pessoas ficassem isoladas, seguindo nos seus próprios processos, achando que ali sim digamos, é o caminho. Não é o caminho. O caminho é a gente refletir, fazer todo esse mergulho, se transformar no embate entre o marisco e o mar, né? Entre o marisco e o rochedo, o mar jogando o marisco, mas da gente então devolver, né? Porque não é como dizem, subir a montanha e ficar lá em cima. É subir a montanha, simbolicamente, refletir e devolver para o mundo. Falando duas coisas importantes, né? A Marussa tinha falado dessa questão desse processo autorregulador, né, entre o compromisso com a vida, né? A gente está no mundo, não é por acaso, e não é fugir do mundo, mas não se perder de nós mesmos. Agora estou falando, né, continuando nesse raciocínio, né, que lógico, da questão da reflexão, né? É interessante que o Jung via o reflexo, né, que é curvar-se para trás, né? O sentido da palavra reflexo
Ou seja, tirar a libido do movimento exterior em direção a si mesmo por aquilo que chama de psiquificação, ou seja, é um ato espiritual que vai, então, em sentido contrário ao processo natural, né? Ou seja, nós temos que acabar de parar a energia da natureza e dar uma direção para ela, né? Ou seja, transformar a natureza, construir, se superar. Então, a reflexão é trazer para nós a experiência numa forma justamente de enriquecimento e complexidade psicológica na expansão da nossa consciência. Então, sem reflexão, não há individuação. E nesse processo de individuação, né, há justamente aquilo que Jung chamou de progressão e regressão da libido. Então, por um lado, né, nessa dinâmica de forças que tensionam de dentro e de fora, o coletivo e o inconsciente, né? A autorregulação psíquica, de um lado, né? Nós temos que dar conta do mundo, ou seja, né? Se adaptar às exigências do mundo, eu vou ter uma família, eu vou ter uma profissão, eu sou desafiado a superar adversidades, metas, né? Objetivos, né? Tudo isso faz parte, né, do nosso processo, mas, ao mesmo tempo, né, em algum momento, tem uma regressão da libido. A energia tem que ir para dentro para poder dar conta das necessidades internas da alma. Não é só trabalhar. Não é só dar conta disso, mas também da alma que está ali, querendo ser reconhecida, e das exigências do espírito no projeto que me cabe na minha reencarnação, nessa nova condição do meu seriado, né, onde eu estou vivendo esse episódio, né, da minha vida, né, que é essa encarnação atual. Então, realmente, a gente tem que lidar com esse fator autorregulador e conseguir dialogar, mas sem perder realmente aquilo que nos compete enquanto valores e temas e tarefas que nos cabem, né, dentro desse exercício que é viver no mundo. Isso me fez lembrar, já tu referenciou o Hillman no Código do Ser, quando ele pontua ali, né, que a individuação de cada um ela é única, e ele analisa várias biografias ali, de como cada um foi despertando, descobrindo, e ele disse uma coisa que me tocou muito, que ele disse, olha, se a gente refletir, falando da reflexão, e a gente olhar a nossa vida como, né, para trás, assim, ele vai dizer, olha, tu vai perceber que talvez lá atrás já tenha traços, já tenha padrões, já tenha coisas que falam da tua história. Isso me tocou, porque eu fiquei pensando, né, como a gente tende e eu vou falar por mim, né, a olhar pouco, assim, para a gente, né, para a nossa história, no sentido de dizer, poxa, olha só como é que eu era lá atrás, como é que as coisas foram acontecendo, como é que eu fui, né, como é que eu fui me desconectando cada vez mais. E me lembrei de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa, assim, 60 e poucos anos, né, que ela me conta que ela ela quase entrou em colapso nervoso, assim, num esgotamento, né, e então ela teve que realmente parar e entender o que estava acontecendo. E aparentemente, assim, a vida dela era uma vida bem normal, como a de todo mundo, né, um grande enfoque no trabalho, né, assim, botou muita energia no trabalho mesmo. Mas o grande sofrimento é que ela, sem se dar conta, ela foi abandonando partes dela, assim. E a vida ficou muito automática. E aí é essa questão, né, de que muitas vezes grandes processos de transformação que nos obrigam a olhar para nós, eles vêm por essa via mais dolorosa, né? E aí a partir, né, então claro que ela teve que ter a coragem, né, Cláudia, de sentar e dizer, tá bom, vamos olhar para isso, né? Ela teve que suportar, olhar coisas que eram difíceis. Mas é muito bonito quando isso vai acontecendo e a gente vai descobrindo aspectos nossos, assim, que estavam ali o tempo todo e não eram percebidos, né? Que é o que a Joana fala aqui, dessas qualidades que são valores, qualidades que estão inerentes em nós, né? Então, é lindo esse processo de descortinar nossa própria realidade, né? E aí a gente se tornando aquilo que a gente é, como o Jung vai dizendo, né? Você me... Desculpe. Fala, Cláudia, pode falar.
Pode falar você. Só para colocar que tem um senso de destino aí, né? Mas destino não é fatalidade, né? Porque destino enquanto realizar o nosso projeto reencarnatório e destino de realizar a nossa essência espiritual, que é a busca da perfeição. Então, há esse movimento em direção a uma finalidade, né? Então, tem senso de destino, mas não é uma fatalidade no sentido de que os caminhos que se fazem são os caminhos que a gente vai construindo por nós mesmos através do livre-arbítrio. Mas existe esse mistério do mito pessoal de cada um, né? E aí, quando a Marjola olha para trás, né? Se por um lado eu não sei como é que eu me perdi de mim mesmo, por outro lado eu vejo tantos elementos que foram aglutinando, constelando, né? Na hora certa, no momento exato, em situações específicas, que me impulsionavam em favor de um chamado para mim, né? Me lembro do Iberê Camargo, que é um artista aqui do Sul, que quando ele era pequeno, ele ficava no trabalho do pai dele, que trabalhava na estação ferroviária, onde tinha os vagões de trem com carvão. E aí caía carvão no pátio ali. O exercício, o tempo dele era pegar carvão e desenhar, né? Então, talvez ele era um chamado já para a alma dele, para algum futuro ligado a esse despertar, né, da vocação dele. Então, de uma certa maneira, a individuação também tem a ver com vocação, né? Aquele chamado interior que, de uma certa maneira, está presente na vida e a gente não sabe ler muitas vezes. Sim, é verdade. Bonito, né? A gente olhar o chamado, né? A vocação fica um pouco assim, às vezes, nublado, né? E a gente não saber exatamente, né? E aí eu resgato o que você trouxe há pouco, Gelson, da regressão e progressão, né? Tem uma expressão francesa que é reculer pour mieux sauter. Então, assim, é recuar para saltar melhor, né? Então, muitas vezes a gente precisa recuar, se fechar, né, no sentido de não escutar muito o mundo e vamos ver o que fala no nosso íntimo, né? Que vocação é essa que nós trazemos e que ela está ali prontinha para desabrochar melhor e nós estamos bloqueando ela com essa versão tarefeira, essa versão do fazer, né? Então, recuar também é importante, né? E é bom que a gente fale, porque não é um movimento assim depreciativo, ao contrário, é um movimento de potência, onde a gente recua, a gente fica paradinho, né? A gente observa o movimento. Também me vem aquela imagem do carro derrapando e a gente não fazer movimento nenhum para ele poder se ajeitar. Então, o nosso próprio percurso, né? Eu também estava pensando nesse caminho. Nosso próprio caminho, ele é de ajustes, né? Vamos pensar numa estrada, às vezes a gente derrapa para um lado e para o outro, mas aquilo tudo é aprendizado e a gente vai encontrar a estrada principal lá na frente, né? Pegamos um atalho, mas vamos encontrar a estrada principal, porque é esse caminho que é o nosso processo de individuação, né? São as escolhas que a gente faz, né? Por onde a gente transita, as experiências que a gente adquire, né? E aí eu fico pensando nessa reconstrução, né? Nesse olhar da rota, quando ela traz assim que a meta da reencarnação é a conquista do si, né? A elevação do espírito, eu fico pensando, poxa, então agora a gente pode pensar, estamos sob nova direção, né? Nova direção de nós mesmos, naquele nosso caminho, né? Então, me veio também essa expressão, né? Sob nova direção. E assim, só mais um pouquinho, quando a Marluce trouxe aquilo tudo, né? Olhar para esse nosso caminho do passado é um exercício bem interessante, é que realmente a gente não costuma fazer, né? Mas, assim, por exemplo, a escolha de uma profissão, ela pode estar lá atrás, que ela não conseguiu
né, florescer, mas que depois ela floresce. Então, os sonhos da criança também já trazem informações. Então, nós temos indícios, sinais. Né? Então, olhar para isso, para esse nosso caminho, e olhar também para esse nosso caminho, assim, o que a gente veio conquistando, nessa fase eu fiz isso, naquela outra, né? Porque tudo isso é uma colchinha de retalho que nós vamos construindo esse nosso tecido bonito da individuação. E às vezes, né, Cláudia, a gente vai perceber que tinha um fio invisível ali, que estava costurando aquilo e que há um tempo atrás não tinha menor sentido, a gente não via como ia se encaixar as coisas e depois as coisas se encaixaram, né? Sim. Então, eu acho bem legal essa coisa, porque o Hillman trabalha com as biografias e é muito bonito pensar, né, do nossa vocação, olhando a nossa história. E já aconteceu assim, de uma pessoa que disse assim, nossa, resgatei um diário que eu tinha quando eu era adolescente, e a pessoa já estava já bem mais velha, estava arrumando umas coisas em casa, e ela ficou impressionada de ver quantas coisas que hoje, né, com a visão adulta dela, ela entende, mas que já estavam lá atrás, que ela registrou no diário quando ela era muito jovenzinha. Né? Então, realmente, o mistério da vida é lindo, né? Porque tem esses fios invisíveis. Eu acho que essa é a questão, quando a gente fala de consciência, a gente começar, né, a poder perceber, né, as coisas que estavam ali, mas estavam invisíveis mesmo. Eu acho que tem duas dimensões dessa consciência. Né? Uma consciência enquanto esse lugar, né, por que e para que nasci, né? Ou seja, o meu compromisso, né, e toda essa rede de relações e desse lugar do que envolve, né, essa dinâmica que é a vida de cada um. E, de outro lado, né, aí essa questão mais ampla que a Joana está colocando aqui, em 2 minutos ela coloca aqui, né, que é a expansão da consciência, que a individuação implica, de uma certa maneira, né, uma expansão de consciência. Ela vai falar aqui na final da 22, cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é a herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe consciência, libertando dos atavios perturbadores. Né? Então, essa dimensão divina que vai se dilatando, ela vai falar isso logo depois, né, também aqui, né? A psique humana que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação, que agora será alcançada por todos os seres pensantes. Né? E aí, então, realmente, a individuação implica num ganho, né? um ganho de consciência, não a consciência cognoscente, né? Só que conhece, mas a consciência ética, a consciência reflexiva, a consciência desse sentido que me move, e a consciência, então, enquanto realmente dimensão da minha natureza espiritual, fadada a realizar o divino em mim também. Então, é nisso que ela está colocando aqui a ideia de consciência. Né? E aí a gente resgata, né, o que nós vimos falando, e a Marluce também trouxe, né, bem delineado, que a Joana fala. Né? Então, a meta da reencarnação é essa conquista do si, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. Né? Então, transformar isso tudo para que a gente possa sentir em paz. Porque quando se tem esse sentimento de pacificação interna, é como se fosse assim uma mensagem, tá ok, né? Tá em sintonia, né? É um indicativo. Tá tudo certo, né? Tá em paz, não é entender tudo, né? Mas é naquele momento tá tudo no lugar certo, né? As coisas estão se encaixando, né? Eu acho que bonita essa trajetória nossa aqui, né? E que riqueza que realmente é uma encarnação, né? Nossa, se a gente conseguisse tirar proveito mesmo. E nesse sentido também que ela está colocando isso, que a Cláudia está falando, me remete que nada se perde, né? Mesmo esses destroços do passado, né? Se com um olhar aprofundado, com esse olhar mais alargado do espírito,
ele é material também de aprendizado, né? Então, naquela proposta do Fernando Pessoa, né, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, mesmo os equipes de limitações da alma, né, se ela sabe o que ela quer e o sentido da existência, aquilo é material da sua individuação, é material que pode enriquecer e favorecer essa caminhada libertadora ao encontro de si mesmo e na expansão da sua consciência. Então, é essa atitude de maturidade também que a Joana propõe. Vão ser lúcidos, vão ser maduros, vão dialogar a partir desse lugar de reconhecimento da nossa natureza mais essencial, né? Isso que ela está colocando aqui de uma certa maneira. Então, vamos já finalizando o nosso encontro, já estamos realmente no final do nosso tempo, né? Mas fica aí realmente convite para que cada um possa assumir o seu caminho de individuação e realizar plenamente a sua essência espiritual na busca do desabrochar do amor e das potencialidades e virtudes que trazemos, né?